Falando ainda sobre as estruturas de decisão, você já imaginou se a gente tivesse uma decisão a tomar que tivesse mais de uma opção? Como será que a gente poderia resolver isso? Olá pessoal, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal da Digital Alquimia. Se você ainda não estiver inscrito no canal, clique no botãozinho vermelho, ative o sininho para receber as notificações, dê o seu like e não esqueça de compartilhar esses vídeos com aqueles seus amigos que sempre quiseram aprender a programar. Se você estiver chegando nesse vídeo aqui pela primeira vez e ainda não assistiu os outros, a playlist está passando aqui em cima, é importante que você assista, porque a gente vem fazendo um passo a passo para você não ficar de fora. No vídeo anterior, nós aprendemos como funciona a estrutura de decisão, porém naquele caso a gente só tinha uma decisão que tinha duas opções. E agora, se a gente tivesse uma decisão a tomar, que a gente tivesse que escolher entre várias opções, o que a gente precisa fazer para resolver esse problema? Eis que surge a estrutura com múltiplas opções. É uma estrutura onde a gente tem vários caminhos que a gente pode seguir. Para a gente entender essa diferença, vamos lembrar da estrutura simples do vídeo passado. Na estrutura simples, nós temos uma pergunta, no qual se essa pergunta for verdadeira, a gente faz uma coisa, se não, a gente faz uma outra coisa. Porém, nessa estrutura múltipla, não é bem assim. É como se a gente tivesse várias perguntas dentro da estrutura. Lembra daquele exemplo que eu dei sobre o semáforo? Então, na estrutura simples, a gente fazia uma pergunta que era: o semáforo está verde? Se o semáforo estiver verde, a gente segue. Se o semáforo estiver vermelho, a gente para. Na estrutura múltipla, a gente não faz esse tipo de pergunta. Na verdade, a gente olha a cor do semáforo e faz várias perguntas dentro da estrutura. Então, para esse exemplo, ficaria mais ou menos assim. Visualiza a cor do semáforo. Caso ele esteja verde, a gente faz alguma coisa. Caso ele esteja amarelo, a gente faz outra coisa. Caso ele esteja vermelho, a gente faz outra coisa. Percebe como muda um pouco o conceito? Antes a gente perguntava: o semáforo está verde. E aí agora não, a gente olha a cor do semáforo e usa esse termo de caso, caso, caso. E eu grifei bastante esse caso, 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 porque o nome dessa estrutura é escolha caso. Em inglês a gente chama de switch case. E acostume-se bastante, porque todos esses termos que eu falo em inglês são os termos utilizados em toda a linguagem de programação. Essa estrutura do switch ela é muito utilizada em menus no sistema, como por exemplo aquelas centrais telefônicas onde pedem para que a gente digite alguma coisa para acessar uma opção desejada. Por exemplo, digite 1 para falar com o atendente, digite 2 para falar com cobrança e etc. E para não perder o costume, é hora de praticar. Então vamos aqui para o Service Studio, já estou com o projeto aberto, né? Para que a gente possa praticar e fazer algum exercício. Então vamos pensar nesse mesmo exercício do semáforo. Vou criar aqui uma Server Action, tá? Então vem aqui, ó, clica com o botão direito, adicionar Server Action. Vou escrever o título dessa Server Action de semáforo. Ok? Não vou colocar acento aqui. Beleza. Então a gente tem que pensar no seguinte, né? Caso a gente vamos informar a cor do semáforo, caso o semáforo esteja verde, a gente vai utilizar essa lógica do switch. Então, caso seja verde, caso seja amarelo e caso seja vermelho. Então, vamos lá. Vamos fazendo aqui e vou explicando melhor para vocês. Eu vou criar duas variáveis aqui que vai ser a seguinte. Ó. A primeira vai ser a cor do semáforo, ok? E a segunda vai ser só o resultado. Então, o que fazer? Ou seja, o que fazer dependendo da cor, né? Beleza. Então, deixa eu chegar esse cara um pouco para cá, assim, ó, né? Vou ampliar um pouco para ter espaço. O primeiro passo para a gente fazer aqui, né? Isso aqui é um algoritmo, é lógico. Então, o primeiro passo eu tenho que definir qual a cor do semáforo. Então, aqui eu vou definir a cor, ou visualizar a cor, não sei. Tanto faz, tá? Melhor, vamos colocar aqui como se fosse visualizar. Não. Definir. Então, vamos colocar aqui como definir a cor, ou seja, a cor do semáforo, né? Então, vem aqui, ó, seleciona a variável cor do semáforo e vamos escrever uma qualquer aqui a priori, tá? Então, ó, verde. Tá? Então, é a cor do semáforo, nesse caso, é verde. Beleza, e agora é que vai entrar a nossa estrutura tão desejada, tá? Que é a estrutura do switch case. Se a gente for olhar, por isso que eu falo do termo em inglês,
Aqui na toolbox, na caixinha de ferramenta, a gente tem aqui, ó, switch, tá? Então é só pegar esse cara, põe na linha do tempo aqui, eu vou pôr ele um pouquinho mais para baixo, para vocês já entenderem. Como é que ele funciona, esse cara aqui? Então, quando a gente fala de switch, a gente fala de caminhos. Então, imagine uma bifurcação mesmo, tá? Então, ó, vamos supor que a gente tem três caminhos aqui, verde, amarelo e vermelho, né? Então, ele está se dividindo em três. Então, a gente tem que pensar em puxar três caminhos para ele, tá? Então, vamos lá. Eu vou colocar três assigns, que serão os nossos três caminhos, ó. Eu vou escrever o nome desses assigns, porque aí vai ficar mais claro para que vocês entendam. Então, primeiro, assign vai ser verde, ou seja, caso a cor do semáforo esteja verde. O segundo vai ser amarelo, caso a cor do semáforo esteja amarelo. E a última, vermelho, que é caso a cor do semáforo esteja vermelho. Legal. E como é que funciona agora? Onde é que entram também a parte das perguntas? É agora que ele vai entrar a parte das perguntas. Porque a gente tem que pegar o switch e falar quais são os caminhos. Então é assim, ó. Clica em cima do switch e arrasta até o caminho do verde. Depois até o caminho do amarelo e depois até o caminho do vermelho. Olha que legal. Então a gente define quais caminhos que podem ter, tá bom? Então, ó, eu já vou até fazer uma coisa aqui, ó, os caminhos estão ali, bonitinho. Então, vou vir aqui na variável e vou falar assim, ó, se ele tiver verde, o que eu tenho que fazer? Seguir. Eu tenho que seguir. Se ele tiver amarelo, o que eu tenho que fazer? Por isso que eu coloquei essa variável, o que fazer. Se ele tiver amarelo, eu seguir com atenção. E por último, se ele estiver vermelho, eu vou falar para a pessoa deve parar, né? Parar, né? Por último aqui, ó, eu tenho que finalizar o nosso processo, né? Eu tenho que terminar. Então eu tenho que colocar um end ali, como eu fiz, e arrastar isso aqui, ó, para concluir. Ou seja, ele vai chegar aqui, ele vai tomar uma decisão, né, em cima desse caso aqui, desse switch case, então ele vai olhar o semáforo, vai tomar uma decisão e depois vai concluir. Beleza, mas a gente não colocou em nenhum momento as condições. E eu já fiz aqui, eu já deixei o switch selecionado para que vocês percebam que aqui é o lugar das condições. Ó. Então, ó, a condição 1, condição 2, condição 3. Eu tenho que definir quais são as condições. Então, eu vou fazer agora. Eu vou escrever, inclusive, porque eu tenho essa prática eu gosto de fazer dessa forma, vocês podem, se quiser, fazer de uma forma mais visual. Eu gosto de escrever. Então, qual vai ser, o que a gente precisa fazer aqui? A gente precisa verificar se a cor do semáforo é igual a verde, no caso do 1. Então, vai ficar assim, ó, tem que escrever o nome da variável, cor semáforo igual, abre aspas, né, verde. Por que abre aspas? Porque a variável cor do semáforo é uma string. Então, uma string é um texto, né? Eu usei o termo em inglês para texto. É um texto. Então, se ele é um texto, eu tenho que comparar com um texto também, tá? A gente vai ver esse negócio aqui, esse negócio que eu falei de comparar, a gente vai ver mais para frente. Mas só para poder exemplificar para vocês qual o nome disso daqui. Mas a gente vai ver mais à frente, outros vídeos a gente vai falar sobre isso. O segundo é verificar a cor do semáforo, se ela está amarelo, né? Se ela está amarelo. E o terceiro, verificar a cor do semáforo, se ele está vermelho. Tá? Então, dessa forma, a gente definiu os casos, switch case. Então, ele vai verificar para cada condição dessa, ou seja, são várias condições, e aí por isso que é uma estrutura múltipla, né? Onde eu tenho várias opções que eu posso tomar, várias decisões que eu posso tomar, então ele vai definir o que ele vai fazer. Então, só detalhando ainda mais um pouco, para que vocês fiquem bem claro o entendimento, então o que acontece aqui nesse processo? Ele começa, depois ele vai definir a cor, que pode ser qualquer cor que a pessoa digitar, que o usuário digitar. Quando ele chegar aqui, é um switch, então ele vai fazer todas as perguntas. Então ele vai vir aqui na pergunta 1, vai verificar se é igual ao verde. Se não for, ele pergunta na 2. Se não for, ele pergunta na 3. Se não for, ele passa direto.
entendeu? Se não for nenhuma das três, ele faz esse caminho aqui, ó, que eu tô marcadinho aqui, ó, se não for nenhuma das três, tá? Então, é dessa forma que funciona. Poderia, inclusive, colocar alguma coisa aqui, caso não seja nenhuma das opções, e é normal, tá bom? Agora, para afirmar um pouco melhor, vamos incrementar isso daqui que a gente fez, levando para que a gente possa exibir, porque aqui a gente só fez para que a gente pudesse entender como funciona o switch. Só que agora o exercício vai estar um pouco mais incrementado. Então vamos pensar assim, ó. Vamos informar a cor do semáforo, caso ele seja verde, exibir a mensagem siga. Caso ele seja amarelo, exibir a mensagem siga com atenção. E caso ele seja vermelho, exibir a mensagem aguarde. Então a gente tem que exibir a mensagem. Para isso a gente tem que criar uma interface. Então vem aqui interface, botão direito em main flow, adicionar uma nova screen. Essa nova screen eu vou chamar de semáforo, criar a nova screen, ok? Está criando aqui, está inicializando a página, ok. Agora vamos criar a mesma coisa que a gente fez lá no outro. Eu vou fazer um pouco mais rápido, porque para que você já, imagino que com o exercício 1 ali, você já tenha entendido. É basicamente a mesma coisa, a única diferença é que tem que exibir essa mensagem, tá? Então vamos lá. Semáforo. Botão direito, adicionar uma variável que vai ser a cor. Vou só colocar a cor, ok? Botão direito, adicionar a segunda variável, que é o que fazer. Mesma coisinha lá do outro, tá bom? Eu já vou fazer uma coisa aqui, que é o seguinte. Eu vou colocar essa variável aqui, ó, aqui, para que ela seja exibida, né? Então a gente pega a variável, põe ali, ela vai ser exibida. O próximo passo, a gente tem que colocar uma preparation, que é aquela ação que é executada toda vez que a página é carregada, que a página dá o start, tá? Então cria aí a preparation, ok? E aqui a gente vai colocar a lógica que a gente fez, basicamente é a mesma lógica, só que a gente está fazendo dentro da preparation agora. Então vamos lá. Primeiro, a gente tem que definir a cor, né? Então vamos lá, definir a cor. Aqui a gente tem que vir na variável e colocar que a cor é igual a verde. Tá? Vou colocar verde, depois a gente faz os outros testes. Vamos colocar o nosso switch aqui com as nossas três opções. A primeira é verde, né? Então já vou colocar. Então o que fazer se for verde? Exibir a mensagem. Vou colocar até mais detalhado. Você pode seguir, ok? Opa, faltou uma aspas ali no começo. Faltou uma aspas aqui, ó, no comecinho. Pronto. O segundo assign vai ser o do amarelo, né? Então, o que eu tenho que fazer se tiver amarelo? Eu tenho que seguir com atenção, né? Porque o amarelo está dizendo que vai fechar, né? Então, a gente tem que seguir com muita atenção. E, por último, o vermelho. O que a gente tem que fazer se tiver o vermelho? A gente tem que aguardar. Só isso, tá? Vamos colocar um end aqui e agora vamos ligar os pontos, né? Então, lembra daquele caderninho lá que vende nas bancas, né? Ligar os pontos. Então, ó, liga os pontos, depois encerra o processo e, por último, a gente tem que colocar as condições aqui, né? Então, a gente já fez isso lá no outro. Então, vamos lá. Cor igual a verde. Então, se a cor for igual a verde, faz isso daqui. Cor igual a amarelo, então faz esse cara aqui. E por último, aqui, cor igual a vermelho, ele vai fazer o último passo aqui. E dessa forma a gente já tem uma parte aqui funcionando. Então vamos dar um publish aqui, ó, para a gente ver se ele está funcionando. O que ele tem que fazer enquanto ele publica aqui? Como aqui está falando que a cor é verde, então ele vai bater no switch e vai para a opção, e vai na opção 1, a opção 1 vai ser verdadeira, e aí ele vai exibir essa mensagem. Você pode seguir. Tá? Então, nesse momento, como está verde, ele vai exibir essa mensagem. Depois a gente pode mudar e a gente exibir as outras mensagens. Ó, ele concluiu. Para eu executar, ao invés de eu clicar aqui, porque aqui ele vai me mandar para a página inicial. Eu vou vir aqui, ó, no semáforo, botão direito, e abrir no browser. Ou seja, eu digo que eu quero abrir essa página aqui. Aí ele abre essa página. Então, olha lá. O que aconteceu? Ó, ele mostrou a mensagem, você pode seguir. Ah, entendi. Acho que eu entendi. Entendeu? Vou voltar aqui, ó, no semáforo. Aqui a expressão está mostrando, ele exibe a variável o que fazer. Por isso, então,
Aqui na Preparation, a gente preenche a variável o que fazer nesses casos aqui, ó, nessas que eu selecionei aqui. Ou seja, então quando ele cair no switch, ele vai bater ali numa cor verde, nesse primeiro, aqui, ó, e ele preenche com esse texto. Vamos mudar a cor da variável para vermelho, por exemplo. Vamos dar um publish para que isso tenha efeito e aí a gente vai testar novamente. Ele terminou de publicar, então ó, vou dar um refresh aqui e agora ele vai carregar e vai vir a mensagem aguardar, porque estava vermelho. Bom, agora que a gente já fez 2 exercícios juntos, como de praxe eu vou deixar um exercício para você resolver sozinho na sua casa. E vai ser um exercício um pouco mais complexo. Então vamos lá. Como vai ser o exercício? O enunciado é o seguinte: o cliente pediu para criar um menu de atendimento onde deve conter um campo para informar o código e um botão para confirmar a escolha. Dependendo do código escolhido, deve ser exibido o título de atendimento conforme a tabela que está aqui. Tá? Então, de novo, o teu cliente, qualquer cliente, pediu para criar um menu de atendimento onde deve conter um campo para informar o código e um botão para confirmar a sua escolha. Então vamos lá, vou amadurecer isso aqui. A gente tem que criar um menu de atendimento, tem que ter um lugar para a gente digitar o código e um botão para confirmar a escolha. Então eu vou digitar ali o código 1, confirma a escolha. Código 2, confirma a escolha. Então, dependendo da sua escolha, ele tem que exibir a mensagem que está aqui nessa tabelinha que está aparecendo aqui na tela. Tá? Então, se for 1, tem que aparecer a mensagem, tem que exibir a mensagem recepção. Se for 2, exibir a mensagem departamento financeiro. Se for 3, exibir a mensagem recursos humanos. E se for 4, suporte técnico. Tá vendo? É um pouco mais complicado, mas já começa a nos remeter aí a um sistema, a um problema mais real. Então a gente tem que fazer, de novo, um pequeno sistema que vai ser um menu de atendimento, onde o usuário vai digitar um valor e vai confirmar esse valor. Tá? Então fica aí para você resolver. Qualquer dúvida, pode postar lá no grupo e depois eu vou disponibilizar a resolução desse problema aqui para que vocês possam visualizar. Se você quiser também, pode postar lá no grupo do Telegram. Então, importante, participe lá no grupo do Telegram. Se você não estiver participando, está passando aqui embaixo. Também tem lá na descrição. Participe desse grupo, poste lá o seu resultado, porque aí eu posso te ajudar e todos os outros que estão lá no grupo também podem te ajudar também. Se você ainda não tiver inscrito no canal, se inscreva, clique no botãozinho vermelho, ative o sininho que é para você ser notificado, deixe o seu like também, não esqueça de compartilhar esse vídeo com aqueles seus amigos que sempre quiseram e querem aprender a programar. Aqui está a oportunidade deles, assim como vocês estão aqui. O vídeo de hoje vai ficando por aqui, espero que você tenha gostado, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!